É, eu decidi parar de comer carne. O ano de 2020 aqui na Nova Zelândia me proporcionou grandes aprendizados, grandes lições na minha vida. Inclusive, uma experiência que às vezes eu fico um pouco envergonhado de compartilhar com vocês, mas que eu sinto a necessidade de conversar com vocês um pouco mais sobre as coisas que aconteceram. Em junho, julho de 2020, eu me encontrava num hostel em Tauranga, procurando emprego por lá. A temporada de colheita de frutas tinha acabado e eu precisava continuar trabalhando em fazenda para poder conseguir estender o meu visto aqui na Nova Zelândia. E eu acabei fazendo amizade com um amigo meu alemão, e ele acabou encontrando um local onde a pessoa desse local, ela dizia que ela conseguia encontrar trabalho na região, mas ela dava prioridade para as pessoas que morassem na casa que ele alugava, que era uma casa com vários mochileiros também. Então eu acabei me mudando para essa casa em busca de que eu conseguisse começar a trabalhar para poder estender o meu visto. E como a temporada de colheita tinha acabado de encerrar e a nova temporada de poda ainda estava começando, foi um momento que estava meio difícil de encontrar emprego por aqui. Então ele tinha um outro trabalho alternativo, enquanto ele não encontrava o trabalho que eu queria fazer em fazenda. E ele não sabia direito explicar como era esse trabalho. Ele apenas dizia que era trabalhando com bezerros. Então, eu junto com um sueco, a gente aceitou o trabalho, mesmo não sabendo como é que seria, e foi lá trabalhar no dia seguinte. E o trabalho basicamente era sentar no caminhão e ir de fazenda em fazenda coletando bezerro. E durante aquele dia, eu estava muito chocado com as coisas, porque eu estava começando a entender o que estávamos fazendo. Nós estávamos coletando os bezerros para serem sacrificados. E o tempo foi passando, e eu sabia que com o tempo eu ia acabar me dessensibilizando. Então, aquele processo que tinha sido tão chocante no primeiro dia, eu sabia que com o tempo, ao longo de uma semana, um mês, ou alguma coisa assim, eu ia estar sentindo menos, sabe? Eu não ia estar mais tão chocado. Eu não sabia se eu queria fazer parte disso, se eu queria continuar ajudando a indústria. E agora eu preciso falar pra vocês algo que eu ainda não contei. O motivo de eu estar tão chocado assim. Com o tempo, eu fui entendendo como as coisas funcionavam, como a indústria do alimento funciona. E olhe que eu não ia em fazendas de carne, onde os animais são cultivados para serem transformados em carne. Eu trabalhava coletando esses novilhos em fazendas de leite, em que os animais eles não são sacrificados para virar carne. Só que com o tempo eu fui aprendendo como é que as coisas funcionam na indústria do leite. Em determinado tempo do ano é a temporada de inseminação. Então todas as vacas da região elas são inseminadas de uma vez. Vem uma pessoa com o sêmen extraído dos touros e eles inseminam todas as vacas. Bum, 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 bum. Então de repente, durante o inverno você vê várias vacas grávidas, quase pronto para terem seus filhos. Nenhuma delas queria
ter engravidado. Elas são obrigadas a engravidar. Todo ano elas são obrigadas a engravidar. Então, chega a época do nascimento dos bezerros. Nessa época, todos os bezerros nascem ao mesmo tempo. E é quando começa a temporada do trabalho que eu fazia, que era coletar os bezerros novos, que não iam continuar nas fazendas e precisariam ser sacrificados. E você deve estar se perguntando por que eles sacrificariam esses bezerros. Bom, quando a gente pensa numa indústria de leite, a gente pensa que o animal mais essencial são as fêmeas. As vacas dão leite. Você não precisa ter tantos touros. E cada animal que você cria é um custo. Você tem um custo com comida, com tratamento e todas essas coisas. Então você precisa de muitas vacas. E todo ano você precisa que essas vacas deem cria novas vacas, para você continuar aumentando o seu rebanho. E se em um ano você tem 200 vacas, no próximo ano você vai ter 220, no próximo ano você vai ter 240, no próximo ano você vai ter 280, no próximo ano você vai ter 310, no próximo ano você vai ter 350, e assim vai. A ideia é você aumentar o número de rebanho, porque você aumenta o seu lucro. E quando você pensa, há 50% de chance de um recém-nascido ser fêmea e 50% de chance de ser macho. E você não precisa de tantos machos, afinal você consegue apenas com poucos touros ter sêmen suficiente para você conseguir inseminar artificialmente centenas de vacas. Então o que é que você faz com esses filhotes recém-nascidos? Bom, aqui na Nova Zelândia é preciso esperar mais ou menos uns 4 dias para que você possa levar esses animais para serem sacrificados. Porque eles precisam estar fortes o suficiente, eles não podem chegar mortos no centro de... Aqui na Nova Zelândia eles chamam de works, que é o local que seria o abatedouro ou o matadouro. E trabalhando, indo de fazenda em fazenda, eu pude ver várias coisas que eu não gostava nessa indústria. Como o fato de você utilizar animais simplesmente para suprir um prazer humano, que hoje é muitas vezes contestado, da verdadeira necessidade da gente ter que consumir carne. E existem vários tópicos relevantes a isso, seja na questão biológica, científica, na questão espiritual, na questão social. E eu não quero me ater a elas. Eu quero simplesmente agora conversar com vocês sobre a minha experiência com as coisas que eu vi trabalhando durante 3 meses em várias fazendas de leite aqui na região. E eu pude perceber que esse conceito bucólico de fazenda, em que você tem um ambiente de interdependência, onde o animal precisa do ser humano e o ser humano precisa do animal, e assim eles podem viver de forma harmoniosa, eu fui percebendo que isso, em muitos lugares, não é muito verdade. Eu fui percebendo que os animais, eles não pedem para nascer. Eles nascem porque os humanos obrigam várias vacas a darem luz todos os anos. E os animais nascem. E metade deles serão sacrificados. A outra metade será criada. E todo dia elas serão postas em um espaço confinado pequeno, em que terão bombas sugando seu leite. E todos os anos elas serão inseminadas artificialmente para poderem darem crias novamente. Você é um ser de luz, é ou não é? Isso. E uma vez eu cheguei numa fazenda e eu senti um cheiro de queimado. E eu perguntei ao motorista do caminhão o motivo daquilo. E ele falou, eles devem estar queimando os chifres dos recém-nascidos. E eu fiquei, caramba, eu não sabia que isso era uma prática normal. Ele falou, é normal.
Porque você não quer vacas com vários chifres, elas podem ser perigosas. Então o que eles fazem é queimar os chifres dos novilhos ainda pequenos para que eles não cresçam mais. Essa experiência de trabalhar na fazenda me faz ver como eu não gosto de como as fazendas funcionam. Outra coisa que eu descobri foi quando eu vi uma ovelha recém-nascida pela primeira vez na minha vida. E caramba, eu não sabia que a ovelha tinha rabo longo. Então o motorista do caminhão me disse: pois é, eles colocam um anel na cauda da ovelha para que, com o tempo, aquele anel impeça o fluxo sanguíneo de passar. Então a cauda gangrena e cai, e ela fica com o rabo curto. E ele disse que isso era uma prática para poder fazer com que a ovelha se sujasse menos de fezes. E ele disse que isso era uma prática também feita para vacas antigamente, mas que isso deixou de ser feito por ser considerado tortura animal, porque a vaca também utiliza a sua cauda para espantar as moscas. E sem isso, ela não consegue espantar as moscas de forma alguma. Como as ovelhas não têm esse problema em relação às moscas, o processo de continuar cortando os rabos das ovelhas simplesmente para com que elas não se sujem tanto, continua sendo feito aqui na Nova Zelândia. E várias coisas que eu fui percebendo que não me agradava, como o ser humano usa e manipula os animais simplesmente para poder ter lucro com ele. E isso é algo da indústria que eu vejo. A gente começa algo com uma boa intenção, mas ao longo do caminho essa boa intenção é corrompida. O que antes você fazia por uma boa intenção, você acaba começando a olhar para os lucros. Quando você tem uma cabeça de gado, você dá nome àquele gado, àquela vaca. Quando você tem 500, você não dá mais nome, você dá número. E quando um morre, você não liga tanto, porque você não tem apego emocional mais àquele animal. Tanto faz se um morreu, 3 estão nascendo. E isso é que eu vejo cada vez mais nas indústrias de hoje. Cada vez mais as pessoas estão interessadas em aumentar os seus lucros e diminuir os custos de operação. E pouco menos interessadas em realmente saber como é que está a qualidade de vida dos seus empregadores, e se a indústria trabalha com animais, a qualidade de vida desses animais, se a indústria trabalha com o meio ambiente, a qualidade do ambiente, tudo é sacrificado em prol do lucro. Mas algo que eu aprendi com uma amiga minha, eu quero levar mais para minha vida. Que não importa as minhas decisões, eu sempre vou impactar o mundo. Eu andando na grama, eu estou impactando o mundo. Quando eu ando na grama, eu estou matando algumas formigas no chão. Quando eu uso a água na torneira, eu estou apoiando o governo criar uma hidrelétrica que vai me gerar essa água. Quando eu uso luz elétrica, eu estou apoiando aquela hidrelétrica que foi feita naquela região. Enfim, quando eu moro numa casa, essa casa foi construída num ambiente que antes era natureza e foi desmatado. Não importa, todos nós causamos impactos o tempo todo. A questão não é passar por essa vida sem causar impacto. Hoje, o meu processo é tentar diminuir o meu impacto negativo e tentar aumentar o impacto positivo. E hoje eu vejo como consumir carne me traz essa sensação ruim de que eu estou fazendo um impacto, eu estou causando um impacto negativo. Eu estou apoiando o uso de vida animal apenas para prazer humano, apenas para você ter aquele gostinho da carne na boca, enquanto existem tantos animais sofrendo por aí e a gente nem se dá conta, ou a gente pelo menos finge que não sabe. E do caminhão
bezerro morto. Ai, esse é o tipo de indústria do leite. É isso que acontece. Mais uma vida perdida. Ai, ai. Então eu sou muito grato pela essa experiência trabalhando em fazenda por aqui. Eu me sinto um pouco envergonhado de ter passado tanto tempo apoiando essa indústria, quando na verdade eu era a pessoa que parecia que ia passar menos tempo trabalhando com isso. Na casa onde eu morava, várias pessoas trabalharam comigo, e todas elas mochileiras desistiram depois de 1 a 2 semanas, porque eles não aguentavam continuar trabalhando, lidando com outras vidas e tendo que ser frio. E eu, que me tornei essa pessoa mais zen, que pratica yoga, meditação, eu era a pessoa menos indicada para trabalhar com essas coisas. Mas eu continuei trabalhando porque eu acreditava que existia um motivo para aquilo, que existia um aprendizado. Por trás de toda aquela experiência, existia um aprendizado. Eu estava internalizando na minha carne aquela experiência. E eu não digo que eu sou vegetariano, eu não digo que eu sou vegano. Eu me considero flexitariano. Isso significa que eu posso comer carne se eu assim quiser. Eu não parei para sempre de comer carne, mas o que eu quero fazer é reduzir o meu impacto no mundo. Então, uma vez ou outra na vida, se estiver com amigos no churrasco, eu posso comer carne. Ou se tiver carne já feita que vai pro lixo, que vai ser jogada fora, que vai ser desperdiçada, eu também posso comer carne. Mas eu não quero fazer de comer carne um hábito. Porque hoje eu me percebo apoiando essa indústria que eu não gosto mais. E é isso que eu queria falar por hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, convida outras pessoas, amigos seus, para conhecerem mais sobre essa experiência trabalhando em fazenda aqui na Nova Zelândia. Comenta o que você achou disso e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.